Aqui está a tradução completa da história para o português brasileiro, com nomes e locais alterados conforme solicitado. Algumas semanas atrás, numa típica manhã de quinta-feira, eu me vi no meio da nossa rotina agitada, preparando nossos 2 filhos para a escola. Às 7h30, o caos foi brevemente interrompido pelo toque alto do telefone. Fiquei curioso, imaginando quem poderia estar ligando tão cedo. O identificador de chamadas mostrava um código desconhecido, o que aguçou ainda mais meu interesse. Alô? Atendi com cautela, segurando o telefone contra o ouvido. Para minha surpresa, era a Mariana, minha esposa, do outro lado da linha. Não pude deixar de me perguntar por que ela estava ligando, já que havíamos conversado na noite anterior. A Mariana trabalha para uma pequena empresa de marketing e sua ligação imediatamente chamou minha atenção. Eu cuido dos nossos filhos e trabalho de casa, enquanto ela está sempre em movimento, trabalhando em uma gráfica no centro da nossa cidade. Apesar de nossos horários diferentes, funcionava bem para nós e conseguíamos ter uma vida confortável. Moramos em uma aconchegante casa suburbana com 4 quartos e uma piscina, e temos a sorte de ter um amplo círculo de amigos. No entanto, a Mariana me contou que na noite anterior, quando foi ao saguão do hotel para pegar um jornal, sua bolsa foi roubada. Cancele nossos cartões de crédito imediatamente e solicite novos com urgência. Já informei a Joana, minha chefe, sobre isso, e ela providenciará para que novos cartões a Bandeirantes me sejam enviados durante a noite, para que eu os receba antes de partir amanhã. Ela também vai transferir algum dinheiro para me ajudar com isso. Minha esposa disse, soando preocupada: "Você costuma ser muito cuidadoso com seus pertences. Pode me esclarecer o que aconteceu?" Lamentavelmente, eu estava um pouco distraída e deixei minha bolsa no balcão do caixa, enquanto fui pegar mais material de leitura. Quando voltei, ela não estava mais lá. A atendente disse que estava ocupada com outro cliente e não notou nada de anormal. Minha carteira de motorista também estava lá, mas o hotel enviou funcionários para verificar as lixeiras próximas. Espero que a localizem. Caso contrário, talvez eu precise depender de um táxi para a reunião de hoje. Não se preocupe. Cuidarei dos cartões de crédito imediatamente. Peço desculpas pelo meu descuido, querido. Felizmente, além de cerca de R$ 900 em minha carteira, não teremos nenhuma despesa adicional. Podemos repor os outros cartões gradualmente. Ainda bem que a maior parte da minha maquiagem ainda está no quarto, então estarei preparada para a apresentação da manhã. Como estão as crianças? Sinto falta dos momentos em que estávamos todos juntos. Deixe-me relatar o que ocorreu cerca de 6 semanas atrás. Felizmente, consegui cancelar os cartões de crédito antes que qualquer cobrança não autorizada fosse feita. No entanto, a carteira contendo minha licença de motorista e outros itens não relacionados a crédito ainda não havia sido recuperada, então deixei essa preocupação de lado. A vida continuou normalmente, mas tenho algo importante para compartilhar. Hoje, me deparei com um extrato da conta Fidelidade da Mariana, onde ela administra um fundo de investimento separado proveniente da herança que recebeu após o trágico acidente de seus pais alguns anos atrás. Sempre respeitei sua privacidade em relação a essa conta, mas, enquanto procurava nossa apólice de seguro residencial, encontrei uma pasta contendo extratos mensais de sua conta pessoal. Lembrei que a herança totalizava cerca de R$ 1,6 milhão após o falecimento de seus pais, e não pude deixar de me perguntar o quanto ela havia crescido. Para minha agradável surpresa, havia se expandido para mais de R$ 1,8 milhão. Enquanto analisava o extrato, notei uma retirada de R$ 14 mil da conta de mercado monetário cerca de 6 semanas atrás. Minha curiosidade foi despertada sobre como ela havia utilizado aquele dinheiro, então decidi investigar mais a fundo sua conta de mercado monetário. Para meu espanto, descobri que ela havia emitido um cheque substancial para uma joalheria local apenas alguns dias após perder a bolsa na mesma cidade. Eu não pude deixar de me perguntar o que ela teria comprado naquela joalheria. Ela não mencionou ter comprado algo para mim, e eu não a ouvi falar sobre adquirir joias para mais ninguém. Embora ela tenha um irmão, eu não conseguia compreender por que ele precisaria de um presente de R$ 14 mil. Após alguma reflexão, decidi ir até o computador e visitar o site da joalheria. Anotei o número de telefone deles para uma consulta posterior.
Peguei o telefone e disquei o número da joalheria. Uma mulher se apresentou como representante da loja e perguntou como poderia ajudar. Após fornecer meu nome e especificar a transação sobre a qual desejava consultar, expliquei que tivemos um problema com a compra e gostaríamos de saber se havia uma garantia da loja. Ela passou a buscar a transação em seu computador e então perguntou sobre a natureza do problema com os anéis. Eu me vi momentaneamente confuso, imaginando que tipo de anéis ela poderia ter comprado. Felizmente, a mulher ao telefone prontamente esclareceu. Ah, lembro desta compra. Quando ela visitou nossa loja, estava visivelmente aflita e mencionou que seus anéis de casamento e noivado haviam sido roubados. Ela queria substituí-los, o que provou ser uma tarefa bastante desafiadora. Enquanto procurávamos opções adequadas para atender às suas necessidades, ela usou o cartão de crédito da empresa como garantia e depois nos enviou um cheque para cobrir o custo. Agora que o senhor mencionou o problema com os anéis, gostaria de assegurar-lhe que nossa loja oferece uma garantia de 90 dias para tais situações. Será que a cravação do diamante se soltou? Isso é desconcertante, porque ela falou em substituir os anéis de casamento e noivado, mas nunca indicou que os havia perdido. Apenas mencionou o roubo de sua bolsa. Levei algum tempo para processar essa nova informação. Ouça, eu disse mulher ao telefone, preciso conversar sobre isso com minha esposa antes de tomar qualquer outra decisão. Entrarei em contato com você depois. Com isso, me despedi. Enquanto ela parecia um tanto confusa, minha própria perplexidade era muito mais avassaladora. Estava se tornando cada vez mais claro que os anéis deveriam estar dentro da bolsa quando ela foi roubada. Mas por que ela os carregaria na bolsa se não tinha intenção de esconder seu estado civil dos outros? Até onde eu sabia, não havia restrições profissionais relacionadas a revelar o estado civil. No entanto, se ela quisesse parecer solteira em circunstâncias sociais específicas, pensamentos inquietantes começaram a circular em minha mente, sugerindo que ela poderia ter contemplado envolver-se em um caso extraconjugal enquanto estava longe de casa. O mero pensamento disso me revirou o estômago. Estávamos casados há 11 anos e fomos abençoados com 2 filhos maravilhosos, o Lucas, de 7 anos, e a Sofia, de 6. Eu acreditava que tínhamos um casamento perfeito e uma família de fotografia. Nossa vida pessoal me parecia gratificante, ou pelo menos era o que eu acreditava. Ela viajava uma vez por mês, permanecendo por 2 ou 3 noites em cidades distantes. Se ela nutria intenções de tais ações, poderia ter visto isso como uma oportunidade discreta. Parecia que perder os anéis a havia perturbado profundamente, levando-a a optar por substitutos que se assemelhavam muito aos originais. Comprei aqueles anéis com meus rendimentos modestos, então não eram extravagantes, e criar uma réplica aproximada não foi muito caro. Ela poderia ter relatado a perda para a seguradora, mas eu provavelmente teria descoberto. Se sua bolsa foi genuinamente roubada no hotel, ela deveria tê-lo relatado. Eu não podia deixar de me perguntar o que ela alegou que estava faltando. Decidi localizar o número de contato do hotel e fiz a ligação. Perguntei sobre quaisquer registros relacionados ao roubo da bolsa da minha esposa. Surpreendentemente, eles confirmaram ter um relato escrito do incidente. Solicitei que uma cópia fosse enviada por fax para mim e a recebi logo em seguida. O relatório foi composto e assinado pela própria Mariana. Na declaração, a Mariana mencionou que sua bolsa foi roubada enquanto ela dançava no salão. Ela havia deixado a bolsa no reservado onde estava sentada e, ao retornar, ela havia desaparecido. Notavelmente, a Mariana registrou explicitamente sua hesitação em envolver a polícia. Enquanto absorvia essa informação, meus pensamentos aceleraram. Sobrecarregado pelas implicações do que eu havia descoberto, ela havia me enganado não apenas ocultando a verdade sobre os anéis roubados, mas também inventando uma história sobre furto. Embora pudesse haver uma explicação alternativa, minha mente não conseguia pensar em nada além dos pensamentos perturbadores que giravam em minha cabeça. Ficou claro que eu precisava descobrir o significado da perda daqueles anéis, ou eles ocupariam persistentemente meus pensamentos e me levariam à loucura. Uma coisa era cada vez mais evidente. Aqueles anéis estavam dentro da bolsa dela quando ela estava dançando com um homem desconhecido. Várias semanas haviam se passado desde o incidente e ela estava prestes a embarcar em outra viagem em poucos dias. Eu percebi que precisava reunir mais detalhes sobre o itinerário de sua próxima viagem.
Queria compreender o que ela normalmente fazia à noite fora de casa. Se ela estivesse envolvida com outros homens, talvez perder os anéis tivesse servido como um alerta, levando-a a reavaliar seu comportamento. Eu sabia que, se descobrisse sua infidelidade, isso provavelmente significaria o fim do nosso casamento, embora eu temesse considerar como isso impactaria nossos filhos. Ela era, sem dúvida, uma ótima mãe, mas eu não suportava a ideia de ela ter a guarda das crianças, especialmente com suas frequentes viagens de negócios. Minha mente acelerou, buscando desesperadamente por quaisquer pistas potenciais que lançassem luz sobre sua fidelidade. Que outras informações poderiam sugerir suas ações durante as viagens? Ela se envolvia em encontros desprotegidos ou insistia em usar anticoncepcionais. Imaginei que ela optaria por proteção, porque não gostaria de correr o risco de trazer infecções para casa ou a possibilidade de uma gravidez indesejada. Afinal, eu fiz uma vasectomia após o nascimento do nosso segundo filho, tornando a gravidez impossível. Ela não podia contar com que os homens que conhecesse tivessem proteção, então ela deveria ter seu próprio suprimento. Uma pergunta permanecia: onde ela os guardava? Era improvável que os armazenasse em nossa casa ou no carro, então o escritório parecia o lugar mais provável. Ela provavelmente os carregava consigo em viagens de negócios. Eu sabia que ela transportava seus papéis de trabalho, laptop e materiais de apresentação em uma grande pasta que guardava em seu escritório. Mas se ela tivesse um voo de manhã cedo, ela traria a bolsa para casa na noite anterior e a colocaria na mala para o aeroporto. Este detalhe era crucial. Eu precisava encontrar uma oportunidade para revistar a pasta antes de sua partida. Esperava que sua próxima viagem envolvesse um voo matinal. Fiz uma escolha deliberada de permanecer calmo e controlado, sem demonstrar qualquer sinal de que algo estava errado. E, de fato, quando as crianças voltaram da escola, eu estava ocupado com várias tarefas e tive pouco tempo para remoer minhas suspeitas. Apesar disso, o espectro de sua infidelidade continuava a pairar no fundo da minha mente. Quando Mariana voltou do trabalho, eu me vi em uma pequena confusão. Enquanto preparava o jantar, acidentalmente derrubei uma travessa de feijão, fazendo uma bagunça no chão. O caos resultante de limpar e gerenciar as atividades das crianças me deixou com uma aparência um tanto desgrenhada. Felizmente, ela não pareceu notar nenhum comportamento incomum meu naquele momento. Depois que a comoção se acalmou e tudo foi limpo, cumprimentei-a com um beijo na bochecha. Sentamo-nos à mesa, como normalmente fazíamos, para desfrutar do jantar e nos envolver em nossa conversa fiada habitual. Dada a nossa rotina normal, eu não esperava que ela tivesse quaisquer suspeitas crescentes sobre sua próxima viagem. Então, você vai sair em outra viagem há alguns dias? Perguntei. Sim, ela respondeu, com pouco entusiasmo. É a mesma velha rotina. Não estou ansiosa por isso. Minha curiosidade me levou a aprofundar. Se você não gosta, já considerou se candidatar a uma função diferente? Você está na empresa há bastante tempo e tem um bom entendimento de vários aspectos de suas operações. Acho que você poderia se adaptar a quase qualquer cargo. Ela mencionou seu desejo de ganhar mais experiência antes de fazer a transição para um trabalho de escritório. No entanto, apelei gentilmente à sua consciência em relação às crianças. E eu realmente sinto sua falta quando você não está em casa, acrescentei, esperando evocar um sentimento de culpa. Eu sei. Sinto muito, ela respondeu com simpatia. Também sinto falta de todos vocês. Buscando mais detalhes, continuei. Então, para onde exatamente você vai desta vez? Você sairá de manhã, nos dando uma chance de passar algum tempo juntos antes de sua partida. Segurei seu olhar, atento ao fato de que nossos filhos podiam nos ouvir. Apesar de tentar parecer normal, minha ansiedade era evidente, pois meu estômago roncava, dificultando a alimentação. Ela parecia pensar que estava tudo bem, pois sua reação espelhava a minha. Eu me perguntava se ela tinha problemas estomacais, mas acontece que ela estava comendo sem muito prazer. Talvez minhas suspeitas fossem infundadas, mas o desejo de revistar sua pasta ainda persistia, pois poderia potencialmente fornecer uma visão sobre sua lealdade. Só vou para Santa Maria, então partirei amanhã de manhã às 7h30, ela mencionou. Preciso de algo para me manter até voltar na sexta-feira, ela acrescentou de forma brincalhona, me dando uma piscadela. Respondi de maneira igualmente brincalhona.
tentando manter uma sensação de normalidade. Para minha surpresa, ela corou em resposta. Seu comentário sobre trazer sua pasta para casa na noite anterior à viagem sugeria que ela não passaria no escritório antes de ir para o aeroporto. Dada sua atitude aparentemente genuína sobre a próxima viagem diante de nossos filhos e de mim, poder-se-ia supor que ela não havia se envolvido em qualquer infidelidade durante suas viagens ou havia se tornado habilidosa em esconder tal comportamento. Eu esperava descobrir a verdade quando examinasse o conteúdo de sua pasta. Na noite anterior à sua viagem planejada, a Mariana voltou para casa de bom humor. Estacionou o carro ao lado do meu na garagem, como de costume, e parecia visivelmente animada. Isso me deixou pensando se sua animação era devida à nossa conversa ou se havia outra razão por trás disso. Ao entrar em casa, ela não trouxe sua pasta consigo, assumindo que ainda estava no carro. Eu estava ocupado preparando o jantar, então nos sentamos à mesa. Ela casualmente perguntou se eu poderia pegar sua mala na garagem depois que terminássemos de comer. Certamente, respondi, tentando não demonstrar qualquer sinal de suspeita. Está tudo pronto para sua viagem? Ela perguntou, tentando me tranquilizar. Ah, sim, é uma viagem de rotina. Minha pasta está no carro, pronta para a jornada. Vou preparar uma mala de mão com o essencial. Em um esforço para manter uma sensação de normalidade, perguntei: Você tem planos enquanto estiver fora? Não. As crianças e eu seguiremos nossa rotina diária habitual durante a semana. Talvez possamos planejar algo para a família no fim de semana. Ela respondeu, demonstrando entusiasmo pela ideia. Parece um plano. Respondi, genuinamente. Depois que terminamos o jantar, ela gentilmente me ajudou a limpar a mesa da cozinha e colocou a louça na máquina de lavar. Assim que terminamos, ela foi para o quarto arrumar suas coisas, enquanto eu me dirigi à garagem para pegar sua mala. Ao inspecionar o carro, não encontrei a pasta dentro dele, o que me levou a crer que ela estava seguramente colocada no porta-malas. Esperando isso, eu já havia elaborado um plano para acessá-la mais tarde, à noite. Quando voltei para o quarto com sua mala, perguntei casualmente: Você sabe onde estão as chaves do carro? Meu pneu parece estar perdendo ar lentamente. Se eu levá-lo ao posto, o Ronaldo pode consertá-lo imediatamente. Por um breve momento, ela pareceu confusa, mas então pegou sua bolsa, entregando-me as chaves do carro. Ela propôs uma alternativa, dizendo: Você não poderia simplesmente usar o pneu reserva? É para emergências. Tomando uma atitude resoluta, respondi: Sim, o pneu reserva é para emergências, mas temos tempo suficiente para consertar isso adequadamente. Acho que é a melhor ação a tomar. Corri de volta para a garagem antes que ela pudesse mudar de ideia. Rapidamente, tirei o carro dela da garagem e fui até o posto de serviços do Ronaldo, meu amigo da escola. Parando em frente a uma das baías de serviço, buzinei para chamar sua atenção. O Ronaldo me notou e abriu o portão da baia, permitindo que eu entrasse antes de fechá-lo atrás de mim. O que está acontecendo, amigo? O Ronaldo perguntou. Curiosamente, respondi. Meu pneu era para ser consertado aqui, mas eu precisava de um tempinho para verificar outra coisa. Sentindo que eu poderia ter alguns problemas em casa, ele perguntou. Problemas em casa? Amigo? Talvez, admiti, abrindo relutantemente o porta-malas, pegando a pasta da Mariana. Colocando-a em uma bancada próxima, destranquei-a. O Ronaldo, percebendo que um cliente precisava dele, simplesmente disse: Bem, tenho um cliente, então fique à vontade, meu amigo. Acenando para o Ronaldo, ele voltou para a pequena loja anexa ao seu posto. Comecei a vasculhar a pasta meticulosamente, assegurando-me de não perturbar nada. Minhas mãos exploraram os bolsos da tampa desnecessariamente. Para meu choque, descobri um pacote que chamou minha atenção quando removi. Meu coração afundou quando percebi que era um pacote aberto de anticoncepcionais, com cerca de 3 unidades faltando. Meus piores temores foram confirmados. Cuidadosamente, coloquei o pacote de volta onde encontrei e fechei a pasta novamente. Guardei-a no porta-malas e prendi-a, justamente quando Ronaldo voltou. Encontrou o que estava procurando? O que está acontecendo? Ele perguntou com evidente curiosidade. Receio que sim, respondi. Minha voz tinha um tom de decepção e tristeza. Importa-se se eu ficar aqui um pouco mais?
Talvez você pudesse verificar a pressão do pneu enquanto eu finjo ter resolvido o problema. O Ronaldo me olhou com curiosidade, mas concordou sem dizer uma palavra. Ele era verdadeiramente um amigo leal. Enquanto ele cuidava da pressão do pneu, eu saí da baia e parei em um posto de gasolina. Enchi o tanque com combustível, incerto de quando faria aquilo para ela novamente. Meus pensamentos estavam cheios de gratidão pelo Ronaldo por sua compreensão enquanto voltava para casa. Ao entrar na garagem, uma sensação de escuridão pareceu envolver meus pensamentos e o pânico começou a se intensificar. Alimentado pela raiva e frustração, era difícil compreender como ela poderia trair nosso casamento, nossos filhos e a mim dessa maneira. Em meio às emoções que retrocediam, mudei meu foco para planejar meus próximos passos. Para garantir a guarda dos nossos filhos, eu precisava de evidências concretas de sua infidelidade e má conduta. Apesar de suas falhas como parceira, eu reconhecia seu papel como uma boa mãe. As crianças mereciam uma figura materna em suas vidas. Embora os direitos de visita provavelmente fossem concedidos, meu objetivo final era obter a guarda legal total. Ela terá que explicar as razões por trás do nosso divórcio ao irmão e aos amigos. Quando entrei em casa, gritei do quarto dizendo: "Está tudo resolvido. Foi apenas um probleminha com um prego." "Ok, obrigada", ela respondeu, ainda evitando contato visual. Em busca de consolo, fui à cozinha pegar uma cerveja e então me acomodei na sala de estar com as crianças, que estavam absortas assistindo a um programa de TV. Cerca de 30 minutos depois, a Mariana se juntou a nós na sala e sentou-se ao meu lado no sofá. Nesse ponto, minhas emoções haviam se acalmado, mas uma profunda tristeza me invadiu quando percebi que nossa família, antes feliz, logo seria coisa do passado. Para minha surpresa, a Mariana se aproximou e se aconchegou a mim. Sussurrando em meu ouvido, ela perguntou: "Você está pronto para esta noite?" Depois de tomar um gole de cerveja, respondi: "Acho que sim, mas estou com dor de estômago." A Mariana respondeu com simpatia: "Ah, isso é muito ruim, querido." Segurando-me, a Mariana disse suavemente: "Eu te amo." E eu instintivamente coloquei meu braço em volta de seus ombros, lutando com sentimentos confusos. Apesar de sua traição, ainda havia um lampejo de afeição da parte dela. Eu não podia deixar de me perguntar por que ela fez isso. Foi por emoção ou por uma necessidade de mais conexão do que eu poderia fornecer? Talvez eu nunca entenda completamente, mas o que estava claro era o dano minha confiança nela. Colocamos as crianças na cama juntos. Enquanto ela beijava nossos anjinhos boa noite, não pude deixar de olhar para ela, sabendo que pela manhã ela teria partido. Suas jovens mentes já estavam acostumadas com suas viagens frequentes, então o desconforto delas era mínimo. Naquela noite, fizemos amor, mas faltou a paixão de sempre. Sentindo minha angústia, a Mariana perguntou ansiosamente: "Seu estômago ainda está incomodando, querido?" Balancei a cabeça e respondi: "Sim, mas posso aguentar." Na esperança desesperada de que ela escolhesse nosso amor e casamento em vez da próxima viagem, perguntei: "Você realmente precisa ir nesta viagem?" Lá no fundo, eu desejava que tudo fosse apenas um pesadelo que desapareceria. Ela suspirou e respondeu com desculpas: "Sinto muito, querido, mas esta viagem é necessária. Farei o meu melhor para concluir as coisas e voltar para casa assim que puder. Estou realmente ansiosa pelo fim de semana com todos vocês." Com o coração pesado, suspirei e disse: "Está bem, querida, é hora de dormir. Você tem que acordar cedo para o seu voo. Vou tomar um banho rápido agora para não ter que me preocupar com isso de manhã." "Ok?" respondi. Enquanto ela entrava no chuveiro, um impulso me levou a inspecionar a mala dela para ver o que ela havia arrumado. Embora as roupas de cima parecessem de negócios, fiquei surpreso ao encontrar, após um exame mais atento, uma seleção de suas lingeries mais sedutoras e um pequeno vestido preto de coquetel com o qual ela sempre ficava irresistível. Respeitando seu espaço pessoal, cuidadosamente devolvi tudo ao seu lugar. Fechei a mala e voltei para a cama. Não consegui dormir naquela noite. Quando ouvi a Mariana se mexendo por volta das 5 da manhã, permaneci na cama, optando por não me despedir. Como era nosso costume, senti uma mistura de cansaço e tristeza. Inclinando-se para me dar um beijo na bochecha antes de sair, ela perguntou: "Ainda não está se sentindo bem, querido?" Apenas acenei, lutando para expressar o turbilhão dentro de mim.
Com o som da porta da garagem se fechando, finalmente levantei da cama e fui para o chuveiro. Eu sabia que o dia seguinte seria cheio de desafios. Depois de levar as crianças para a escola e tomar café da manhã, peguei a lista telefônica para procurar serviço de detetive particular nas páginas amarelas. Meus principais critérios eram localizar uma agência com presença nacional, preferencialmente na cidade para onde a Mariana estava indo. Entrei em contato com várias agências. Finalmente, encontrei uma com uma filial na área de destino dela. Marquei uma reunião com eles para aquela mesma manhã, esperando que pudessem fornecer as informações necessárias. O próximo item da minha agenda era encontrar um advogado de divórcio. Um amigo havia recomendado um advogado específico, então encontrei seus detalhes de contato e liguei para ele. Agendei uma consulta para a tarde, esperando que este advogado pudesse me guiar pelo processo desafiador que estávamos prestes a enfrentar. Quando cheguei ao escritório do detetive particular, discuti minhas preocupações e providenciei para que a Mariana fosse vigiada na noite em que estivesse fora. Eu lhes forneci uma foto da Mariana e detalhes de sua rota de viagem para auxiliar na identificação. Eles me garantiram que reuniriam fotos e compilariam um relatório sobre suas atividades assim que seu dia de trabalho terminasse. Para garantir uma comunicação perfeita, eles concordaram em enviar informações por e-mail para seu escritório em Santa Maria e prometeram fornecer um relatório abrangente até segunda-feira de manhã. Satisfeito com seu compromisso, fiz um pagamento inicial substancial. Como pré-pagamento por seus serviços, eles me informaram que talvez não conseguissem capturar fotografias, mas se esforçariam para fornecer o máximo possível de fotos incriminadoras. Concordei que isso seria suficiente. Minha reunião da tarde com o advogado transcorreu conforme o esperado. Ele explicou que, em nosso estado, o divórcio segue o princípio da culpa, o que significa que não há necessidade de atribuir culpa. No entanto, dado que sou o principal cuidador dos nossos filhos, é provável que a guarda me seja concedida. Era crucial para mim entender que a Mariana receberia direito de visitas substanciais para nossos filhos. Além disso, nossos bens seriam divididos igualmente, com ambos os lados recebendo uma divisão igual de 50%. Pensão alimentícia para o cônjuge não seria necessária devido às nossas rendas semelhantes, mas, como eu teria a guarda das crianças, a Mariana seria obrigada a pagar pensão alimentícia para os filhos. Quanto à herança que ela obteve, ela não tinha significado para mim, e ela precisava retê-la para si mesma. Minha principal prioridade era o bem-estar dos nossos filhos. Instruí o advogado a preparar os documentos necessários para serem entregues a Mariana na segunda-feira. Citando diferenças irreconciliáveis, também pedi que ela concordasse em desocupar nossa casa imediatamente após nosso divórcio. O advogado confirmou que, como guardião das crianças, eu tinha autoridade para fazer esse pedido. Foi decidido que, quando as crianças completassem 18 anos, venderíamos a casa e os lucros seriam divididos entre nós. Saindo do escritório do advogado, senti uma sensação de contentamento, percebendo que a vida seguiria em frente para mim e para as crianças, enquanto Mariana teria que enfrentar as consequências de sua traição. Naquele momento, não tomei nenhuma ação imediata em relação às nossas finanças, seguro ou outros assuntos legais. Imaginei que teria tempo suficiente para tratar dessas questões depois de entregar a ela os papéis do divórcio. Dada sua herança, eu acreditava que ela não teria que se preocupar com sua parte de nossas economias conjuntas. Quando chegou a hora da escola terminar, fui para casa pegar o ônibus. Na tarde de sexta-feira, quando a Mariana voltou, eu gentilmente me ofereci para cuidar de sua lavanderia. Mas ela recusou educadamente, insistindo que cuidaria disso mais tarde. Não pude deixar de sorrir, reconhecendo quão travesso eu havia sido. Lá no fundo, eu compreendia perfeitamente porque ela preferia cuidar da lavanderia ela mesma. Era crucial para ela manter seus casos extraconjugais escondidos a todo custo. Mais tarde, quando estávamos deitados na cama, a Mariana expressou preocupação com meus problemas estomacais contínuos e sugeriu que eu consultasse um médico. Isso está persistindo por muito tempo, ela enfatizou. Respondi a Mariana de forma brincalhona, informando-a de que pretendia experimentar um novo medicamento recomendado por um amigo para tratar meus problemas estomacais persistentes. Eu expressei otimismo de que isso resolveria o problema e a traria de volta para mim em breve. Quando nos abraçamos, ela sussurrou que sentia muito a minha falta. Na segunda-feira,
Quando as crianças saíram para a escola e a Mariana foi para o trabalho, recebi uma ligação da agência de detetives me informando que eles tinham um relatório pronto. Eu disse a eles que estaria lá em breve. Em 30 minutos, eu estava sentado com o gerente do escritório, discutindo os detalhes. O gerente do escritório me informou que um relatório com fotos anexadas havia sido enviado por fax de Santa Maria naquela manhã. Ele admitiu que não havia tido tempo de ler o relatório inteiro, mas, após uma rápida olhada e uma vista de olhos nas fotos, parecia altamente incriminador. Peguei uma cópia do relatório e comecei a ler seu conteúdo. O sujeito do relatório foi identificado como Mariana Batista. De acordo com os registros do relatório, a vigilância da mulher começou às 17h17 da quarta-feira, dia 16 de junho, no saguão do Hotel Marriott de Santa Maria. Sua identidade foi confirmada pela comparação com uma foto obtida no escritório de Esperança. Após um exame mais detalhado do relatório, verificou-se que ela usava um crachá da empresa, confirmando ainda mais sua identidade. Além disso, o relatório detalhava os movimentos do sujeito e observou que ela carregava uma pasta. Quando ela entrou no elevador, um membro da equipe a acompanhou e verificou sua chegada ao quarto 414 às 17h23. É importante notar que o relatório enfatizou que o sujeito estava sozinha naquele momento. Adicionalmente, o relatório incluía uma fotografia rotulada como anexo 1A, mostrando o sujeito vestido profissionalmente antes de entrar no quarto. Ao olhar para a foto, estava claro que ela ainda usava anéis. Evidentemente, a foto foi tirada discretamente usando um telefone celular. O relatório afirmou que os agentes haviam alugado um quarto em frente ao quarto do sujeito. Às 18h31, eles receberam um sinal de que o sujeito havia deixado seu quarto e estava indo para o elevador. Um minuto depois, às 18h32, o sujeito saiu do elevador e entrou no saguão. O relatório observou que ela estava vestida conforme descrito no anexo 1B. Ao examinar o anexo 1B, ficou evidente que a Mariana estava usando um pequeno vestido preto de coquetel combinado com sapatos de salto alto. Ela também estava adornada com um colar que eu lhe dera na comemoração do nosso 10º aniversário. No entanto, o que mais se destacava era a ausência de anéis de casamento em sua mão esquerda. A foto mostrava claramente que ela não os estava usando. A foto identificada como anexo 1D exibe a Mariana e um homem em um abraço apertado, envolvidos em um beijo apaixonado enquanto estavam sentados em um reservado. A intensidade da conexão deles era claramente visível na imagem. Às 20h51, o relatório observou que ambos os indivíduos deixaram o restaurante. Eles então pegaram o elevador e subiram para o andar da Mariana. Outra foto, rotulada como anexo 1E, captura o momento em que a Mariana e o homem entraram em seu quarto, especificamente o quarto 414. Nesta imagem, a Mariana parece ligeiramente embriagada, mas inegavelmente satisfeita com os eventos da noite. Às 23h13, o homem saiu do quarto da Mariana e deixou o prédio. O relatório incluía o número da placa de um carro registrado em nome de Alexandre B. Teixeira, residente na Rua Azaleia 1424, em Santa Maria. Notadamente, Alexandre B. Teixeira era casado e tinha 2 filhos pequenos. À medida que eu me aprofundava nos detalhes do relatório, ficou evidente que a Mariana repetiu suas ações na noite seguinte com outro homem. O relatório trazia a assinatura de um investigador de Santa Maria. Esta revelação me encheu de profunda ansiedade e ressentimento. Ficou claro que minha esposa estava levando uma vida promíscua enquanto estava longe de casa. Eu não conseguia aceitar suas ações. Foi uma traição que excedeu minhas piores expectativas. Mesmo o fato de a Mariana ter perdido seus anéis de casamento não a impediu de ser descuidada. Após acertar a conta com o detetive particular, agradeci e fui embora. Fiz questão de levar 2 cópias adicionais do relatório, que foram gravadas em um CD, para mantê-las seguras. Assim que voltei para casa, não perdi tempo e liguei imediatamente para meu advogado de divórcio. Perguntei sobre o status dos papéis do divórcio e o advogado confirmou que estavam prontos para serem protocolados. Sem hesitação, instruiu a iniciar o processo de protocolo e pedi especificamente que os papéis fossem entregues a ela publicamente em seu local de trabalho no dia seguinte.
O advogado me assegurou que isso poderia ser feito sem problema, se pediu o endereço do local de trabalho dela, o qual eu forneci prontamente. Minhas intenções eram claras. Eu pretendia humilhá-la durante os procedimentos legais. Entregar a ela os papéis do divórcio em seu local de trabalho não apenas satisfazia meu desejo de vingança, mas também servia como uma forma de justiça por suas ações. Naquela noite, não houve amor entre nós. A Mariana parecia sentir que algo estava errado, talvez suspeitando que eu tivesse descoberto algo inquietante. Embora ela não tenha verbalizado diretamente suas preocupações, ela expressou esperança pela minha rápida recuperação. Curiosamente, ela também parecia um tanto reservada, mas eu escolhi não comentar sobre isso e simplesmente ignorei. Na manhã seguinte, acordei cedo depois de uma noite de pouco sono. Eu me imergi no trabalho no computador até ouvir as crianças acordando, e então fui para a cozinha preparar o café da manhã. Após a refeição, me despedi da Mariana. Quando ela saiu para o trabalho, ela se aproximou para um abraço e um beijo, mas eu respondi com um abraço meio brincalhão, encorajando-a a sair rapidamente. Naquele momento, eu senti que ela talvez tivesse uma leve suspeita do que a aguardava. Enquanto eu fechava a porta atrás dela, lágrimas brotaram em seus olhos, e ela sussurrou: "Eu te amo." Após sua partida, uma profunda tristeza me invadiu, e eu senti um desejo de liberar minhas lágrimas. No entanto, eu me recompus rapidamente, pois as crianças precisavam da minha atenção, e eu precisava prepará-las para o ônibus escolar. Por volta das 10h45, o telefone tocou, interrompendo nossa rotina matinal, exibindo o local de trabalho da Mariana no identificador de chamadas. Atendi a ligação sem proferir uma palavra, e houve uma breve pausa enquanto a pessoa que ligava percebia que eu não estava inclinado a conversar. Com uma voz trêmula e um sussurro, a Mariana disse: "Sinto muito." Pouco depois, a linha ficou em silêncio, e eu permaneci em silêncio também. A Mariana não voltou para casa naquela noite, e eu me perguntei se ela continuava seu jogo enganoso, aparentemente indiferente ao marido. Embora eu reconhecesse que minha raiva era justificada, eu também considerava que poderia ter sido excessivamente severo com ela. As crianças, desanimadas com a ausência da mãe, se perguntavam onde ela estava. Para levantar o ânimo delas, convidei-as para jantar em um restaurante do McDonald's. Quando voltamos para casa depois do jantar, as crianças estavam exaustas e foram direto para a cama. Na manhã seguinte, a Mariana ligou com um pedido: "Querido, posso ir em casa arrumar minhas coisas? Podemos conversar?" Inicialmente, uma sensação de culpa brotou dentro de mim, mas se dissipou rapidamente. Respondi calmamente: "Por que você não vem entre as 9 e o meio-dia?" Continuei: "Assim, as crianças e eu não estaremos aqui." Em relação à nossa conversa, deixei claro que falaria com ela pessoalmente no escritório do meu advogado, somente depois que ela assinasse, autenticasse e devolvesse os documentos do divórcio. "Então, eu ouvirei o que você tem a dizer." Houve um soluço na linha antes da Mariana responder: "Certo." Pouco depois, o telefone ficou em silêncio novamente. Ela assinou os papéis do divórcio. 6 meses depois, nosso casamento chegou oficialmente ao fim. Acontece que ela engravidou durante o caso. Infelizmente, quando ela tentou esconder isso de seu último amante, a contracepção falhou, considerando que ela estava perto da idade fértil. Mesmo que eu não tivesse descoberto sua infidelidade através dos anéis perdidos, a verdade provavelmente teria aparecido mais cedo ou mais tarde. Houve rumores de que ela havia começado a namorar novamente. Se algum dia ela estiver perto de se casar de novo, eu pensei em avisar honestamente seu futuro cônjuge sobre sua infidelidade. Parece desnecessário que ela engane e machuque outra pessoa. Nós tivemos uma reunião, e durante nossa conversa no escritório do meu advogado, eu compartilhei meus pensamentos com ela. Ela me implorou para reconsiderar a decisão do divórcio. Ela falou sobre como era difícil para ela não ter acesso irrestrito aos nossos filhos. No entanto, expliquei que não podia mais confiar nela. Então ela mencionou que havia consultado uma psicóloga que a diagnosticou com ninfomania. Ela me assegurou que seus impulsos estavam agora sob controle. Apesar de suas explicações, eu lhe disse que aquilo não era suficiente para mim. Mesmo que ela afirmasse ter seus impulsos controlados, o fato de ela não ter procurado ajuda antes indicava uma falta de esforço proativo de sua parte.
Se ela tivesse lidado com seus desejos desde o início, ela poderia não ter se encontrado na situação atual. Quando eu saí do escritório do advogado, ela continuou a chorar. Tendo me reconectado recentemente com um amigo de escola que me mantém atualizado, eu soube que ele trabalha em uma boate. Ele mencionou ter visto minha ex-esposa na boate onde ele trabalha em várias noites de fim de semana. Ela frequenta a boate com um homem diferente e se comporta de forma provocante. Eu fiquei profundamente magoado por meus filhos terem uma mãe tão irresponsável. Talvez minha ex-esposa nunca tenha se recuperado da ninfomania. Uma amiga da Mariana também me ligou e me informou que a Mariana estava com a saúde debilitada. Ela disse que minha ex-esposa precisava da minha ajuda porque havia contraído herpes. Enquanto isso, ela continuava seu estilo de vida promíscuo. Eu simpatizei com ela, mas comuniquei que não podia oferecer nenhuma ajuda. Nem queria. A Mariana escolheu este estilo de vida e seus problemas de saúde associados. Comecei a namorar novamente e parece que encontrei alguém especial. Esta mulher, por volta da minha idade divorciada, descobriu a infidelidade de seu ex-marido e não tolerou tal comportamento. Ela possui força e resiliência, qualidades que eu genuinamente admiro. Parece que meus filhos também gostam dela. Acredito que esta seja uma progressão natural, e é apenas uma questão de tempo até que eu considere levar nosso relacionamento a um novo nível.